se o livro de Provérbios fosse, na verdade, um trailer épico? Sabe, uma jornada cheia de escolhas, perigos e, claro, dois finais bem diferentes. É essa análise que a gente vai fazer hoje, mergulhando direto na fonte. Pensa comigo, se cada decisão certa que a gente toma fosse o refrão de uma música, como é que seria a melodia de uma vida inteira? O texto que a gente está analisando hoje sugere que essa trilha sonora existe de verdade. E se a gente for além, imagina cada conselho como um chefão de fase, um desafio que, se vencido, desbloqueia a próxima etapa da jornada com mais poder e mais sabedoria. No final das contas, toda essa narrativa leva a gente para uma grande pergunta. Com duas histórias sendo escritas ao mesmo tempo, a questão que fica é, em qual delas a gente escolhe ser o protagonista? E tá aqui o chamado para a aventura. A primeira grande escolha que define o tom da história toda. A tentação aparece e a resposta que se dá a ela é o que define o caminho do herói. Então vamos mergulhar nisso. Toda grande história tem uma escolha fundamental, e aqui não é diferente. São dois caminhos, e cada um deles leva a um destino inevitável. Olha que legal, isso aqui ilustra perfeitamente os dois personagens principais da nossa história. De um lado, o sábio, que ouve, aprende e tem um caminho iluminado. Do outro, o ímpio, que confia na própria esperteza para criar armadilhas. Então, um ponto-chave aqui é entender quem é o vilão da história. Segundo a fonte, é aquele que usa de malandragem para se dar bem, sabe? Que prepara armadilhas que, no fim, acabam se voltando contra ele mesmo. Bom, todo herói precisa de um guia, né? E nessa jornada aqui, a sabedoria vem de duas fontes bem claras e poderosas. A primeira fonte de poder vem dos pais. Os conselhos deles são descritos não como uma prisão, mas como um adorno de graça, tipo um acessório que traz honra, sabe? Obedecer a eles é o primeiro mandamento com uma promessa de vida longa, um verdadeiro guia de proteção. O mais interessante aqui é como o texto redefine o temor a Deus. Não é aquele medo de pavor, sabe? É um respeito profundo, uma reverência. É reconhecer a autoridade dele e obedecer a sua palavra. E esse temor, segundo o texto, é o começo de toda a sabedoria. E agora, chegamos àquela parte clássica, o monólogo do vilão, sabe? Aquele convite sedutor, a oferta que parece boa demais para ser verdade, porque no fundo não é. O convite já começa assim, com um chamado para planos secretos, prometendo aventura e poder, mas com um tom bem sombrio por trás de tudo. E para adoçar a oferta vem a promessa de riqueza fácil. Encheremos nossas casas de despojos. É o apelo clássico à ganância, aquela ideia de ter tudo sem esforço e supostamente sem consequências. E aqui está o pulo do gato, da cilada. Eles oferecem tesouros, mas a armadilha é para eles mesmos. O custo real dessa aventura toda é a própria vida. E isso nos joga direto no clímax da luta interna, a batalha contra a tentação. É aqui que o caráter do herói é realmente colocado à prova. A fonte que a gente está analisando hoje toca num ponto que gera muita confusão. Então, vamos esclarecer de uma vez. Ser tentado é pecado? A sacada é a seguinte: a tentação é a prova, não o erro em si. O próprio Jesus foi tentado. O problema não é enfrentar a batalha, mas sim se render a ela. Ceder é o que leva ao pecado. Então, qual é a estratégia para vencer essa batalha? O texto é bem direto. Fuja. Se afaste. A recomendação é desviar do caminho e principalmente das companhias que levam para a ruína. E isso ilustra muito bem os resultados finais. Na narrativa que a gente está explorando, toda escolha leva a um destino. Não existe caminho neutro. Cada passo que se dá está, de fato, escrevendo o final da história. O primeiro final possível, o do caminho da sabedoria, é descrito como uma luz que vai brilhando cada vez mais. É um final de clareza, de segurança e de crescimento contínuo. Em total contraste, o outro caminho tem um destino bem diferente. A palavra usada é perecerá. É um final de destruição e de perda total. A fonte detalha bem as consequências desse final ruim. A alma acaba presa pela cobiça, o que resulta em tristeza, dor e solidão. No fim, a armadilha que eles prepararam para os outros acaba capturando a eles mesmos. No fim das contas, essa análise toda traz a escolha pro agora, pro presente. A história não está totalmente escrita, né? A grande questão que fica no ar é: qual desses dois caminhos está iluminando os próximos capítulos da nossa narrativa?